A paz do Senhor, meus irmãos. Todo mundo bem? Glória a Jesus de Nazaré. Louvado seja Deus. Nossas crianças? Amém? Pode descer para a escola bíblica, tem os nossos professores lá prontos, preparados. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Quantos nós damos tempo para nossas crianças estar descendo? Vamos ficar de pé. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Pai, nós adoramos o teu nome. Nós reconhecemos, ó Deus, que a nossa vida depende de Ti. Nós oramos nessa noite, Pai, em nome de Jesus, Pai. Traz para cada um de nós o entendimento da Tua palavra, Senhor. Nós queremos sair daqui nessa noite, ó Deus, não simplesmente com uma informação, mas queremos sair daqui com uma revelação da Tua parte, Pai, em nome de Jesus. Quero declarar que nessa noite será quebrado estruturas de pensamento, Senhor. Toda a cadeia de religiosidade implantada pela religião, por Satanás, e o humanismo em nossa mente, em nossa alma. Mas nós declaramos, Deus, que sairemos daqui com uma palavra, Senhor. Assim como aquele homem disse que uma palavra somente que o Senhor der, o meu servo será curado, Senhor. Uma palavra só que o Senhor der, uma vida de uma pessoa. E mais pessoas podem ser transformadas para a glória do Teu santo nome. Situações serão transformadas, Senhor. Os mares agitados serão calmos, a tempestade vai ficar tranquila, Senhor. A doença vai ser sarada, Senhor. As má intenção do coração vai ser transformada. E o Teu reino será implantado em cada coração e em cada vida. Para a glória e o louvor do Teu santo nome, oramos assim agradecido, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, abra a palavra de Deus comigo no livro de Provérbios. Provérbios no capítulo 3. Deus é bom, amém? Provérbios capítulo 3 e no versículo 13. Diz assim: feliz é o homem que encontra sabedoria e o homem que adquire entendimento, porque sua mercadoria é melhor do que a mercadoria da prata e o seu lucro que o do ouro fino. Ela é mais preciosa do que os rubins e todas as coisas que possa desejar não se compara com ela. A duração de dias está na sua mão direita, e na sua mão esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de prazeres, e todas as suas veredas são paz. Ela é uma árvore de vida para os que lançam mão dela, e feliz é cada um que a retém. O Senhor, pela sabedoria, fundou a terra, e pelo entendimento estabeleceu os céus. Pelo seu entendimento as profundezas se rompem, e as nuvens gotejam o orvalho. Meu filho, não deixe que ele se afaste dos teus olhos, guarde a perfeita sabedoria e a discrição, porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Amém? Glórias a Deus. Pode tomar os seus lugares. Aleluia. Queridos, a palavra de Deus aqui e o livro de Provérbios, ele já é conhecido mesmo como o livro da sabedoria, não é verdade? É um livro que fala muito sobre vários assuntos da vida prática, e esse que é o interessante, irmão. Eu gostaria que você, às vezes eu não quero que você me entenda como uma pessoa chata que está repetindo sobre esse assunto, mas é porque é necessário que nós possamos entender isso de uma verdade para que se torne vida dentro de nós. Porque assim, a sabedoria é uma necessidade, porque a sabedoria é a forma prática de nós aplicarmos a palavra de Deus.
Irmãos, é impressionante, mas você vê pessoas que ela vive anos e anos nas coisas de Deus, ouvindo uma mensagem, ouvindo uma palavra, mas não há mudança dentro de si. Sabe, irmão, e isso é agoniante para a nossa alma. É como se fosse uma criança que entra na creche, e ela fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, e fica 10 anos, e ela se completa com 15 anos, ela continua ainda com as mesmas percepções, com os mesmos ensinamentos, e nunca aprende. Então é uma criança que não desenvolveu emocionalmente a sua inteligência. E infelizmente, irmãos, tem pessoas que na igreja ela simplesmente se encontrou com a religião, mas não se encontrou com Cristo, porque não houve uma mudança de vida. Eu me lembro que assim que eu cheguei até Jesus, e eu era ainda da Renovação Carismática Católica, e eu era assim, já era apaixonado por Jesus, e tinha uma fome, uma sede no meu coração por Jesus, e eu já tinha nascido de novo, e essa era uma absoluta certeza, e eu continuo com essa certeza hoje, que se tivesse morrido naquele dia, eu tinha ido morar no céu com Jesus, porque Jesus não veio buscar placa de igreja, essa é a verdade. E eu fui viajar no norte do Paraná, e eu me encontrei com um senhorzinho, lá na praça, numa das praças lá de Nova Santa Bárbara, e nós começamos a conversar, e eu cheio de Jesus, e falando do amor de Deus, e não sei o que, e aquele velhinho ali, de uma certa denominação, bem mesmo carregada de religiosidade, e nós falamos, mas eu descasquei, e falei de Jesus, e falei do Espírito Santo, e falei, e aquele velhinho, ele ficou impressionado, mas quando ele soube que ainda eu era católico, ele falou assim: meu filho, você está na beira do caminho. Para você ser salvo, você precisa ir para a minha denominação. E falou nela, e eu não vou falar agora por causa da ética, né? Que ele era da congregação. E ele falou assim: eu estou com 50 anos que eu estou na congregação, e eu quero dizer para você que você está na beira do caminho. Mas eu olhei para ele, não com orgulho, mas com simplicidade, mas com a verdade. Eu falei: irmão, será que o senhor precisa mais de 50 anos na sua religião, para o senhor entender que Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e eu me encontrei com Ele? Então nós precisamos entender, irmão, que a gente precisa encontrar a sabedoria de Deus na nossa vida, e a sabedoria de Deus é algo que nós temos que praticar no nosso dia a dia. Irmão, se a tua vida, ela não está bem, o problema não é do diabo, e o problema também não é de Deus. Se a tua vida não está bem hoje, é uma falta de sabedoria, é uma falta de você entender a situação que você está vivendo, e você buscar uma mudança de vida real naquilo que não está certo na sua vida, irmão. Nós precisamos compreender que a sabedoria não é algo que você vai encontrar na tua frente, simplesmente como uma pedra, e você tropeça nela e você já sai com a sabedoria. Não. Aqui Salomão, ele diz que a sabedoria, ela tem que ser buscada, irmão. Sabe, quando buscar, você lembra de que Jesus disse que uma mulher, ela perdeu uma dracma dentro da sua casa, e ela acendeu as luzes, e ela varreu toda a casa, e ela procurou debaixo dos móveis, e procurou, até que encontrou essa dracma perdida. Quando para você encontrar alguma coisa, dificilmente algo bom, você encontra por acaso, mas é algo que você está buscando, é algo que você está gastando o seu tempo, gastando a sua vida, gastando os seus valores financeiros, gastando a sua vida para encontrar algo. É assim que você encontra. Você não encontra de uma hora para outra, você tem que buscar. Jesus disse: aquele que bate será aberto, mas é um bater de uma vez, não é um bater contínuo. Então a sabedoria tem que ser algo que nós precisamos buscar todos os dias das nossas vidas, irmão. Então nós precisamos entender que Jesus, Ele veio. Nós como igreja nos dias de hoje, nós precisamos buscar essa sabedoria do céu, para entender os dias que nós vivemos nos dias de hoje. Nós precisamos buscar essa sabedoria. Ontem a apóstola Sandra estava conosco e falava sobre você conhecer os tempos, não é? E ela disse para nós que a tribo de Isacar havia 12 tribos de Israel, e a tribo de Isacar era uma tribo exclusiva de Israel,
que eles estavam em Israel. Sempre tinha a tribo que guerreava, a tribo que vigiava, a tribo que fazia, que arrumava as coisas do templo, mas a tribo de Isacar era uma tribo que estavam ligados no tempo de Deus. A hora que teriam que arrumar todas as tendas e continuar, a hora de parar, se era para o norte, se era para o sul, era o pessoal que estavam ligados à voz de Deus, ao ensinamento de Deus. E isso é uma pessoa que vive com sabedoria. Tem sabedoria para todas as coisas, irmão. Tem plantas que você planta, que você pode plantar na nossa horta no inverno, mas tem planta que se você plantar no inverno nem vai nascer. Mas tem umas que planta, tem outras que é no verão, outra na primavera. Tem tempo para todas as coisas. Salomão disse, ele disse que tem até tempo para nascer e tempo para morrer, tempo para amar, tempo para se afastar. Mas o mistério é nós reconhecermos o tempo, cada tempo das nossas vidas. Sabe, o tempo que nós vivemos hoje. Entender quem é você, entender por que você está aqui, qual que é a tua função, qual que é o teu papel, meus irmãos. E hoje, no nome de Jesus, eu quero buscar em Deus que você entenda isso na sua vida, que você conheça o tempo de Deus para a sua vida, e você vai encontrar buscando sabedoria do céu. Em João, abramos a palavra de Deus aqui comigo, também em João, no capítulo 18. Salomão disse, busque a sabedoria. E nós precisamos buscar a sabedoria de Deus no nosso dia a dia. João 18, no versículo 33. João 18, 33 diz assim: então Pilatos entrou novamente na sala de julgamento e chamou a Jesus e disse-lhe: és tu os reis dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: diz essas coisas de ti mesmo, ou foram outros que te contaram de mim? Pilatos respondeu: eu sou um judeu. Pilatos respondeu: eu sou um judeu? A tua própria nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim o que tu fizeste. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, então os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então disse-lhe Pilatos: és tu um rei? Jesus respondeu: tu o dizes que eu sou. E para isso nasci, e para isso eu vim a este mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Só até aqui. Querido, Jesus está dizendo aqui, era algo que Pilatos, nem o povo de Israel conseguia entender. Precisava de uma capacitação do céu. E nós sabemos que a sabedoria, ela vem do céu para as nossas vidas. E Jesus falou aqui diante de Pilatos que ele veio para implantar um reino. Mas não era a forma do reino que essas pessoas estavam vendo, enxergando. Tem até alguns escritores bíblicos que dizem assim, que Judas, quando ele entrega Jesus, não foi simplesmente uma questão de uma traição a Jesus, mas ele achava que Jesus, ele seria o rei que Israel esperava, que ia restaurar a nação de Israel, ia tomar dos romanos e começar um reino eterno, que o reino que Davi veio implantar sobre a face da terra. E Judas, ele entendia as coisas de uma forma humana. Por isso que ele leva Jesus até o judeu, por isso que ele leva Jesus até os fariseus, achando que Jesus ia se manifestar ali e ia começar o seu reino. Ele não entendeu que o reino de Deus não era um reino humano, não era com espada, não era com arma que ele ia conseguir implantar. Era um reino que ia ser implantado e não tinha visão exterior, não tinha aparências exteriores, mas era um reino que era implantado no coração das pessoas, que era implantado no espírito das pessoas. Não vinha com aparência humana, irmão, mas vinha com
não era implantado por uma aparência humana, mas era implantado pela fé. E pela fé ninguém vê. A fé é simplesmente você acredita no teu coração, mas você não consegue ver a fé. E as coisas de Deus, irmão, elas não são feitas com aparências exteriores. Irmão, um dos maiores problemas nossos, de nós recebermos as promessas de Deus e vê-las se cumprir nas nossas vidas, porque muitas das vezes, quando Deus faz uma promessa, você começa a arrumar caminho para que essas promessas se cumpram na sua vida. Não é assim? Ah, Deus prometeu que vai acontecer. Não, então, tudo bem. Como que você lembra? Abraão, Deus disse a Abraão: tu serás pai de uma grande nação e reinos. E Deus promete filhos abundantes para Abraão. Abraão olha para quê? Para ele. Puxa vida, mas o que? Eu já sou velho. Minha mulher não tem mais os costumes da mulher. Passou-se os dias, a Sara diz: olha, Abraão, não tem jeito, Abraão, é impossível nascer uma criança de mim. Então vem aqui, toma a minha serva Agar. O homem, quando Deus faz uma promessa, irmão, o homem começa a arrumar caminho para que essas promessas se realizem. Mas a grande maioria das promessas de Deus, ela vem de lugares inimagináveis, que simplesmente você só vai entender se você começar a ter a visão de Deus. Amém? E isso é maravilhoso. Mas aquilo que o homem vê, e o problema nosso é esse, sabe? E muitas promessas não se realizam, porque muitos de nós não temos a paciência para esperar a promessa se cumprir. Porque você começa a parar e avaliar, e olha, vai ser assim, mas passou-se 6 meses, e passou-se 1 ano, e passou-se 2 anos, mas a promessa ainda não se cumpriu. Por quê? Porque você estava olhando no temporal, no teu tempo. Mas Deus, quando fala, Ele está no tempo eterno de Deus. E muitas coisas que Deus prometeu para os homens que foi o herói da fé, nem eles viram se cumprir, irmão. Teve vários homens que Deus falou uma promessa para eles, e eles não viram se cumprir, mas eles carregaram aquela semente de fé e plantaram para a próxima geração, e depois a outra geração viu acontecer. Então nós precisamos entender com os olhares, com o entendimento de Deus, ver com o olhar de Deus, sentir com o sentimento de Deus, saber que você vive aqui no tempo, no cronos aqui, num minuto atrás do outro, mas Deus, Ele vive no eterno. E nós estamos aqui por um período de tempo, mas aquilo que Deus prometeu, Ele não esqueceu, irmão. Tem semente. Lembra-se daquela frase do povo judeu, que diz assim, que quem planta tâmara, não colhe tâmara. Não é verdade? Porque a tâmara é uma planta que é vários anos para que essa planta nasça, cresça e comece a produzir fruto. O pai planta para os filhos, ou talvez os netos começar a colher. Mas quantos de nós? Isso é o quê? Falta de sabedoria. Nós precisamos entender como Deus entende as coisas e sair dessa forma natural de querer resolver a nossa vida. Deus, quando mandou Jesus para a terra, Ele mandou Jesus implantar um reino. E nós precisamos entender, irmão, que muitos crentes, ele fica numa condição de somente esperar que as coisas aconteçam na sua vida. Sabe, meus irmãos, muitos de nós que éramos católicos, e muitos de nós que também, eu fui muitas vezes em benzimentos, em lugares de espiritismo, e é normal das pessoas ir lá uma vez e recebe um benzimento, e depois você volta na próxima sexta-feira, e você volta na próxima sexta-feira, e às vezes é 3, às vezes é 6, às vezes é 9, depende do problema, não é? Que a pessoa vai ali, mas terminou o benzimento, pronto, já recebi, agora tá bom. Tá entendendo? Um dia eu me lembro que eu vinha subindo aqui para a igreja de manhã cedo, eu encontrei um velhinho que estava indo no posto de saúde,
E falou assim: ô, seu Manuel, que bom que eu encontrei o senhor. Eu estou com um problema muito sério nas minhas vistas. Estou vindo ali do médico. O senhor pode me benzer? Eu digo: posso, irmão, vamos benzer o senhor aqui agora, na pracinha mesmo. Eu já meti a mão na cabeça do velhinho, já orei por ele, e ele ficou assim, emocionado e alegre por eu ter orado por ele. Ele diz assim: escuta, o senhor precisa me benzer outras vezes? Eu falei: não, o senhor já está benzido, já está sarado já, em nome de Jesus. Mas as pessoas têm essa cabeça, pensa me benzer uma vez, ou benzer outra vez, e eu recebo esse benzimento e está tudo bem. Irmão, o reino de Deus não é isso, irmão. O reino de Deus, ele é de homens, ele é feito com homens e com mulheres que têm atitude, mas atitudes com sabedoria, meu santo. Nós precisamos buscar a sabedoria, porque desde manhã cedo até o entardecer, você vive debaixo de centenas de decisão, e toda essa decisão que você toma de manhã cedo até você ir dormir, são decisão que às vezes são tão normal e são tão automática que você acha que não tem um resultado, mas toda a tua decisão, ela tem uma reação diferente. E nós precisamos ter sabedoria, irmão. Querido, se você sai nervoso na rua dirigindo, sabe, é uma decisão que você toma. Você corre risco de não voltar para casa. Quantos acidentes, ou acidente não, acidente de trânsito e acaba virando de morte? Falta de sabedoria, falta de humildade de pedir perdão. Toda decisão nossa que nós tomamos, seja ela para o bem ou para o mal, é uma questão de sabedoria. Então muitos crentes, ele acha que é simplesmente como um benzimento. Eu recebi o meu benzimento, eu fui no culto de domingo à noite, agora eu não começo agora a julgar os meus pensamentos, agora eu não consigo acalmar a minha raiva, a minha ira, a minha carnalidade, e simplesmente porque eu participei do culto, eu vou ter uma semana abençoada. Querido, às vezes não, irmão. Nós precisamos tomar uma decisão com sabedoria no reino de Deus. Eu estou aqui e eu preciso entender que eu sou um servo de Deus. A palavra do Senhor Jesus diz que quando Jesus se reúne com os discípulos dele, e se reúne com vários discípulos dele, seguidores, sobe no monte, e Jesus dá as últimas instruções para ele. Jesus sobe para o céu, e fica todo mundo olhando para o céu, reparando. Ele subiu, e agora se ele subiu, ele vai descer. Aparece dois anjos do céu, dizem: ei homens galileus, o que vocês estão fazendo aqui ainda? Não, Jesus acabou de subir, e ele nunca tinha visto um ser humano subir achando que ia descer de novo. Não, ei, toca a vida de vocês, vão pregar o evangelho, vão ganhar alma, vão dizer que ele ressuscitou e foi assunto ao céu. Vai, continua. Mas eles ficaram ali olhando para cima, irmão. Nós precisamos entender, irmão, que Jesus, ele veio, morreu por nós, ressuscitou, foi para o céu, ele vai voltar, mas ele nos deixou uma missão. E a nossa missão é o quê? Implantar o reino de Deus aqui na terra. E o reino de Deus, ele tem que ser implantado com sabedoria. Meus irmãos, tem pessoas que às vezes chegam na igreja e é aquela eterna ovelha. Irmão, você sabia que essa questão das pessoas chamarem os crentes de ovelha, Jesus falou simplesmente uma vez que ele era o pastor e que nós éramos ovelha do seu pasto? Uma vez só. E os crentes, a maioria dos crentes se apegaram nisso. Mas Jesus disse, irmão, que nós teríamos que viver na terra não como ovelha, mas como um grande exército, irmão. Ele nunca olha para nós como uns coitadinhos, como uns miserávelzinhos, como alguém digno de pena. Mas Jesus olha para nós, irmão, como homens e como mulheres, prontos para avançar, para implantar o reino de Deus, e para resistir ao diabo, irmão, e para desfazer as obras do diabo. Você acha que o diabo está ocupando um espaço? Você acha que o diabo simplesmente vai dar licença para que você entre? Não, a grande maioria, você tem que entrar com guerra e com batalhas espirituais, irmão.
Às vezes as pessoas acham que é se converter a Cristo é agora que tudo vai começar automaticamente correr ao meu favor e que tudo vai dar certo, irmão. As coisas vão dar certo se você lutar para que elas dê certo. As coisas vão dar certo se você lutar para que essas coisas dê certo. Muitas pessoas vão no médico e só vai pelo SUS, porque se for numa consulta particular, meu Deus, mas que caro que é uma consulta, 200, 300 reais, as mais baratas. Mas você já parou para pensar quanto tempo aquele médico parou? Quantas festas ele deixou de ir, quantos aniversários ele deixou de ir, porque ele estava estudando? Você já viu o quanto que um advogado, para passar no OAB, tem que estudar? E depois acha que o advogado tem que simplesmente resolver os nossos problemas? Sim ou não? O médico, quanto tempo o médico ficou estudando, perdendo festa, perdendo aniversário, perdendo um monte de coisa, porque estava ali estudando, e o outro que estava ali fumando maconha, está entendendo? E bebendo, depois acha que o médico tem que cuidar dele. Nós precisamos entender, irmão, que o reino de Deus, ele é tomado por força. E nós precisamos entender que nós não podemos ser eternos crianças dentro da igreja, na casa do Senhor. Nós não podemos esperar que o meu líder, ele continue todos os dias mandando mensagem de motivação para mim, me chamando para vir para a igreja, me chamando para participar de uma célula, dizendo que eu sou bonitinho, que eu sou amado, que eu sou querido, e que se ninguém faz isso, não esqueceram de mim. Mas de quantas pessoas, às vezes essas pessoas se esqueceram, deixaram para trás? O reino de Deus, irmão, ele tem a ver com que nós nos doarmos pelo outro, doarmos pelos outros, nós fazermos. Eu conversava com o irmãozinho essa semana que a melhor coisa do mundo é quando você vive uma vida sem você fazer as coisas, sem buscar a recompensa daquilo que você está fazendo. Sabe por quê, irmão? Quando você faz algo e você não espera que a pessoa retribua, quando a pessoa retribui, é uma alegria, sim ou não? Mas quando você faz querendo uma retribuição e você não recebe a retribuição, é uma frustração. Por isso que muitas pessoas abandonam a fé, por isso que muitas pessoas retrocedem. Então nós precisamos entender, irmão, que o reino de Deus, ele tem a ver com que Deus me alistou para me guerrear as guerras do Senhor sobre a face da terra. Amém? Ele me buscou, ele me salvou para que eu possa salvar, ele me libertou para que eu possa libertar, ele colocou uma palavra poderosa em minha boca para que eu possa anunciar o amor daquele que me constrangeu. Paulo, ele escreve e diz assim: o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim. E essa palavra, irmão, que diz o amor de Cristo nos constrange, no original dela diz assim: o amor de Cristo, ela nos constrange, é como se ela nos obrigássemos a retribuir esse amor que Ele derramou na minha vida, para que eu faça algo em troca, por amor daqueles que estão se perdendo. Amém? Queridos, então nós precisamos entender, irmão, que o reino de Deus, irmão, é o reino que Ele veio plantar sobre a terra, e nós como igreja, a nossa missão é plantar o reino de Deus em todos os ambientes que nós possamos estar. Sabe, eu me lembro que bem nos primeiros meses do Covid, eu não pedi para a irmã ali, mas eu vou usar o testemunho dela, tá, irmã Eliane? Ela chegou aqui bem naqueles dias terríveis do Covid. Era uma manhã, nós estávamos aqui, poucas pessoas, todo mundo com máscara, e todo mundo aqui com medo de tudo, não era? E a irmã chegou e disse para mim: pastor, os dias mais terríveis da minha vida, não é, Eliane? Eu trabalho em um hospital, no Angelina Caron, e lá tem morrido muita gente, e tem sido os dias mais difíceis da minha vida, pastor. E eu estou disposta a deixar aquele meu serviço, porque eu não aguento mais. Mas veio algo dentro do meu coração assim,
que borbulhou dentro de mim. Falei, minha irmã, não sei se eu falei, mas a minha vontade é dizer, pelo amor de Deus, não faça isso. Sabe por quê, irmã? Você é a última esperança de muitas pessoas que irão morrer nesse período. E orando com ela, e eu aconselhei ela, e ela conseguiu ver que em vez de ver uma dificuldade, ela viu uma oportunidade de levar pessoas para os céus. E ela já era, mas se tornou uma mulher extraordinária, uma enfermeira, que dezenas, eu creio até centenas de pessoas já estão no céu com Jesus, por causa da decisão da nossa irmã, de não abandonar a frente da guerra, da batalha. Mas eu estou aqui, sabe, é dias difíceis, mas eu vou estar aqui como escudo, para levar os meus irmãos para o céu, em nome de Jesus. A gente quer trabalhar numa empresa, irmão, da onde a empresa esteja com esse somzinho assim, ó. Ó, que gostosinho. Aí aumenta aí um pouquinho. Ó. Sabe, a gente acha que na nossa empresa tem que ter esse somzinho, mas às vezes não é assim, irmão. Ah, eu não aguento na minha empresa, porque a minha empresa só tem atribulado. Gente, você está no lugar certo, irmão. Você está ali para desatribular os atribulados, em nome de Jesus. Você está ali e você encontrou um bicho ruim. Eu dizer que você é pior do que ele, não. Mas você está ali, em nome de Jesus, para você ajudar aquelas pessoas que estão indo para o inferno. Você tem que olhar os problemas na sua vida, meu irmão, não como algo desanimador, mas como um desafio, em nome de Jesus. Senhor, se aqui não está tendo a luz de Cristo, eu vou ser a luz do Senhor. Você está entendendo, irmão? Eu vou ser a luz de Cristo nesse lugar. Jesus disse, você vai ser a luz do mundo, e você vai ser o sal da terra. Irmão, e se Deus não nos coloque no lugar que tem escuridão, para que serve a minha luz, irmão? Para que você acender a lanterna do teu celular no lugar iluminado? Mas você acende a lanterna do teu celular na hora que está tudo escuro. Então você tem que aprender que na tua empresa ali, sabe, irmão, você foi plantado como uma resposta de Deus para aquele lugar. Parece-me que foi Ezequiel que disse assim, hoje vocês estão me rejeitando, mas daqui uns anos, quando esse tempo passar, você vai ver, e vocês verão que tinha um profeta no meio de vocês. Está entendendo? Ah, bem que aquele irmãozinho lá falou, bem que aquela irmãzinha lá falou. Olha, irmão, nós temos que ser essas pessoas levantadas por Deus, e ver com sabedoria, é você saber quem você é, em nome de Jesus. É você entender que você foi implantado na tua empresa como uma resposta de Deus. Você foi colocado, irmão, dentro de uma família como uma resposta de Deus. Eu vi um pregador falando que Deus geralmente nunca salva uma família inteira de uma vez, mas Jesus salva um. E aquele um que é salvo, ele vai começando a espalhar aquela mensagem de salvação. E de repente é a criança que é salva, o adolescente que é salvo, e de repente vem o pai, de repente vem a mãe, de repente vem a família, e depois vem os vizinhos, e depois vem toda uma geração para Deus, porque alguém se converteu, aleluia, porque alguém ousou a quebrar os paradigmas da religião, e entregar a sua vida para Jesus, amém, irmãos? E não simplesmente a ser um religioso na sua família, mas alguém que vai espalhar a graça de Deus. E você tem que ter sabedoria, que os demônios do inferno, quando vê uma pessoa sendo salva, o diabo não vai querer deixar aquela pessoa em paz. Ela vai querer trazer aflição, vai querer trazer peso, vai querer trazer cansaço, mas você precisa entender que você é revestido com o poder do céu, em nome de Jesus. E Jesus prometeu assim, que as portas do inferno, ela não prevalecerá contra alguém que é escolhido de Deus, em nome de Jesus, irmão. E você é um escolhido do Senhor com toda e absoluta certeza, em nome de Jesus, irmão. Quem é escolhido pelo Senhor aqui, aleluia, glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia,
Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Irmão, e nós precisamos entender que o reino de Deus, ele é oposto ao reino desse mundo. Os coaches deste mundo, os motivadores deste mundo, ele diz assim, que nós precisamos ter empatia com esse mundo. Empatia, sabe? E qual que é a empatia? A empatia é você levar um trocadinho, que isso também não é mal, pode fazer isso, para quando você chegar em Curitiba, você abrir o vidro do teu carro e dar R$1, R$2 para um morador de rua. Isso é empatia. Mas Jesus não nos ensinou a ter empatia, Jesus nos ensinou a ter misericórdia. Amém? Jesus ensinou a ter misericórdia. Alguns anos atrás o Eduardo começou com empatia, foi para Curitiba entregar sopa. E chegou lá, entregava sopa para os moradores de rua, e eles aceitavam Jesus e choravam. E o Eduardo com o Rafael dizia, mas o que nós vamos fazer agora com essas pessoas? Nasceu o que? A compaixão. Nasceu a casa de passagem. Está entendendo? Então Jesus, ele não nos ensinou a ter empatia, ele nos ensinou a ter compaixão, irmão, a chorar pelas pessoas, a sentir a dor do outro, irmão. Querido, eu já vi Jesus fazer muitas curas, irmão, diante de Deus. Eu já vi Jesus curar câncer. Cadê o irmão Ivo? Está ali o irmão Ivo. Estava desenganado pelo médico, não tinha mais 6 meses de vida. Mas eu me lembro que nós estávamos na nossa igrejinha lá embaixo, e o irmão Ivo e a irmã Irani entraram, que chegaram do médico, foram no médico para saber uma das últimas notícias. Já tinha sido diagnosticado com leucemia e com poucos meses de vida. E eles entraram ali chorando, e nós se ajoelhamos todo mundo, e nós nem sabíamos o resultado, e fomos chorar junto com o irmão Ivo. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do seu poder. Nós levantamos cantando esse hino junto com o irmão Ivo, e choramos com ele abraçado. Quantos anos se faz, irmão Ivo? Foi em 2000. De 6 meses já faz mais de 25 anos que Jesus curou a vida desse nosso irmão, por causa de uma igreja que não tem empatia, mas tem misericórdia. Amém? Querido, nós precisamos entender, irmão, que Jesus, ele veio implantar um reino na terra, e esse reino é diferente do reino dos homens. O mundo, ele ensina que nós temos que ter resiliência. E o que é ter resiliência? Resiliência é alguém que passa por um problema, o mais difícil que seja o problema, passou-se o problema e você se levantou-se de novo e continua a mesma pessoa. Isso o mundo oferece e ensina. Irmão, mas o reino de Deus não é resiliência, o reino de Deus é transformação. Porque é impossível você passar por um problema com Jesus e você voltar a ser a mesma pessoa. Quando você entra por um estreito com Deus, e nesse estreito que você passa com Deus, os dias mais difíceis da sua vida, que às vezes você vai acordar de madrugada chorando, e que você vai jejuar, e que você vai clamar, e que você às vezes vai levantar a cabeça para o céu, e você vai achar que não tem mais solução. Se você chama Jesus para passar com você, quando você chega do outro lado, você jamais será a mesma pessoa. Você será transformado pelo poder de Deus. E é isso que Jesus chama a cada um de nós, irmão. As pessoas que nasceram de novo, que passam por um problema sobrenatural com Deus, ao ponto de dizer: Senhor, olha, a minha vida não tem mais jeito, eu não quero mais viver dessa forma. Jesus entra e Jesus transforma essa vida dessa pessoa. Isso é viver uma vida com sabedoria. É ser transformado literalmente pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, irmão. Compaixão, diz um dos significados do hebraico, é você sentir um amor tão profundo pela outra pessoa. É o mesmo sentimento que uma mãe
tem um sentimento pelo filho. Olha só, a compaixão é isso. É você amar o outro de tal forma, igual uma mãe ama o filho. E tem uma história, eu li nos diários, que uma mãe estava andando com um filho em outra nação, onde tinha muitos crocodilos. E de repente o menino bobeou na beira da represa. E aquele animal pegou o piazinho pelas pernas e puxou o menino para dentro das águas. Mas a mãe, desesperada, irmão, ela pulou em cima daquele menino. E teve uma luta sobrenatural ali. E graças a Deus ela conseguiu salvar o menino. E o menino foi todo arranhado para o hospital. E diz que quando chegaram no hospital, já tinham feito curativo, e alguém foi visitar e olhou para as costas do menino, tinha assim umas riscas, sabe, nas costas do menino assim, fundo. E perguntaram assim: mas menino, como foi que esse jacaré, que esse crocodilo fez isso nas tuas costas? Ele disse: não foi o bicho, foi as unhas da minha mãe, para não soltar eu na mão do animal que queria me devorar. Oh meu Deus, irmão, que Jesus levante homens com esse coração de mãe, e mãe com esse coração de mãe, amém? Para dizer assim: essa pessoa, o diabo não vai roubar em nome do Senhor Jesus. Satanás não vai matar esse meu amigo, Satanás não vai matar esse meu irmão, esse casamento não vai ser destruído, essa família não vai ser desgraçada, porque eu entro nessa guerra, e eu entro em nome de Jesus, e eu entro para vencer, no nome poderoso daquele que vive e reina para sempre, irmão. Nada é impossível para aquele que crê, diz a palavra do Senhor. Não há nada, irmão. Rapaz, se existe algo que alegra o meu coração, irmão, é que para Deus não há nada impossível. E Deus é poderoso. O salmista diz que Deus é poderoso para levantar o homem do pó e da cinza, e para colocar esse homem, essa mulher no meio de poderosos. Deus faz com que o solitário viva em família. Para Deus nada é impossível, irmão. Você pode encontrar uma pessoa na pior desgraça da vida, Deus é poderoso para restaurar. Ontem a Areli estava falando para nós que ela trabalhava no Angelina Caron no período do Covid, e de repente os médicos chamaram ela e falaram o seguinte assim: ó, esse paciente aqui já está vários e vários dias na UTI e não tem mais jeito. Eu quero que você ligue para a família e você faça uma chamada de vídeo. Nessa chamada de vídeo você deixa que toda a família dispersa desse rapaz. E ela disse que com o coração dela destruído, ela fez isso. Ela era psicóloga do hospital e fez essa chamada de vídeo. E quando terminou aquela chamada de vídeo, que a família toda chorando, desesperado pelo seu ente querido que estava nas últimas horas de vida, o Senhor disse: ora por ele. E ela começou a orar por esse rapaz. E ela começou a declarar, disse que o pulmão volte à vida, que o espírito de morte vá embora e que o espírito de vida tome conta desse rapaz. E ela começou a profetizar que seja restaurado pelo poder de Deus, pela força do Senhor. E ela foi embora. E no outro dia de manhã cedo, antes ela chegou tão ansiosa para o hospital, porque pelos médicos não ia amanhecer vivo. Ela chega de manhã cedo, ela chega no hospital e ela abre lá o programa do hospital, e ela vai no primeiro paciente que ela foi pesquisar, foi o nome desse rapaz. E ela encontra no prontuário, no boletim, no prontuário, dizendo o seguinte assim, ó: o paciente apresenta uma restauração, uma melhora milagrosa. E logo depois de alguns dias, ele foi de alta para suas famílias. Oh meu Deus, irmão. E essa que é a igreja que Jesus quer ver na terra, irmão. Cadê a igreja do Senhor, pelo amor de Deus? Essa é a igreja, irmão.
Sabe, essa é a igreja que Jesus vai espalhar a partir de hoje à noite e amanhã cedo, e em vários lugares dessa cidade, dessa região. Aonde você está, você vai se encontrar com um problema absurdo, cabeludo, mas você vai dizer assim: eu conheço um Deus todo poderoso, amém? Que nunca encontrou uma porta fechada que Ele não pode abrir, irmão. O Senhor nunca encontrou uma hemorragia que Ele não pode estancar. O Senhor nunca encontrou um problema que Ele não pode resolver. O nosso Deus, Ele é o Deus do impossível, e é esse reino que Jesus vem implantar sobre a face da terra. Querido irmãos, Jesus, Ele nos ensinou, e é interessante, eu aprendi com o irmão Jefferson essa semana, algo que brilhou meu coração. Sabe, nós dizemos assim: nós somos vencedores. Quantos vencedores estamos aqui nessa noite? Amém? Mas você já parou para pensar o que significa essa palavra? O que é ser um vencedor? Vencer as dores. Amém? Vencedores, vencer a dor. Veio uma dor, eu venci. Veio outra dor, eu venci. Venceu outra dor, eu venci. Vencedores, homens de vitória, são homens que vencem dores. Não são homens que são livrados de dores, irmão. São homens que vencem as dores. Sabe, está doendo, tá, mas você vai vencer em nome de Jesus. Está difícil, tá, mas você vai vencer em nome de Jesus. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol. Lembra da voz da verdade? Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol em nome de Jesus. Oh meu Deus, aleluia. Tudo é possível para aquele que crê, irmão. Tudo vai passar em nome de Jesus, e a vitória, ela é nossa, porque Jesus assim prometeu. Então, meus irmãos, nós precisamos entender, irmão, que Jesus, Ele colocou cada um de nós nos lugares específicos. Sabe para quê? Para revelar o Filho de Deus. Aquele que morreu por você, que morreu por mim. Lembra do apóstolo Paulo que diz: não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. Oh meu Deus, e a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus Todo-Poderoso. Jesus veio revelar o Pai, e nós como igreja vamos revelar o Filho. Aonde nós vamos estar, irmão? Jesus chegou no velório, transformou o velório em festa. Jesus chegou no lugar que havia fome, Jesus transformou num banquete. Jesus chegou no lugar onde havia pessoas endemoniadas, Jesus transformou o endemoniado num liberto, pregador do evangelho. Jesus chegou no lugar da onde trouxeram para ele uma mulher prostituta, pega em adultério, com a pena de morte já decretada para ela. Jesus transformou essa mulher na maior evangelista que a Bíblia já viu. Oh meu Deus, meu Senhor. Irmão, se você parar e você for ver na Bíblia, o quantos de curas, de milagres, de coisas que o Senhor fez. Por que agora na sua vez Ele vai errar? Agora é a minha vez, e agora eu verei a glória de Deus em nome de Jesus. Eu quero animar você, irmão, a despertar no nome do Senhor Jesus. Eu vou pedir para o Ministério Louvor já vir para frente. Eu quero convidar você a despertar o teu coração. Oh meu Deus, para que você desperte, para que você deseje ver a glória e o poder de Deus nessa geração. É a igreja que vai viver com sabedoria, é uma igreja que vai espalhar esse evangelho de Cristo para onde quer que você vá. Qual que é a tristeza que assola a tua alma na noite de hoje? Quais são as incertezas que assolam a tua alma nos dias de hoje? Quais são as angústias que assolam a tua alma nos dias de hoje? Oh meu irmão, a palavra de Deus diz que Jesus chegou no velório, a menina já havia morrido, e as pessoas dizem assim para ele e para o discípulo dele: ei, nós conhecemos, já sabemos da morte, conhecemos a morte. Mas Jesus diz assim: vocês conhecem a morte, mas eu conheço a vida.
Aleluia. E quem está aqui é aquele que é maior do que a morte, aquele que anuncia a vida. Então, meus irmãos, é esse o evangelho que nós temos que pregar com sabedoria, não com o evangelho de condenação, não com o evangelho, irmão, de fracasso, não com o evangelho de morte, mas com o evangelho de vida e de esperança. Um evangelho, irmão, que vai viver no poder de Deus, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite, em nome de Jesus, e a dizer: Senhor, eu quero ser transformado nessa noite de uma forma sobrenatural, Senhor. Que eu não saia daqui mais anunciando empatia, mas que eu saia daqui anunciando misericórdia, Senhor. Que eu não saia daqui nessa noite, Senhor, simplesmente conformado com este mundo, mas inconformado, Senhor. Oh, meu Deus, eu sinto no meu espírito que tem pessoas que estavam praticamente, como diz a palavra, largando as betes. Mas Deus diz que o jogo está simplesmente começando, em nome de Jesus. Aleluia, o jogo simplesmente está começando, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, meu Deus, em nome de Jesus. O livro de Isaías diz: vocês que estão com os joelhos vacilantes, fortalecei o vosso joelho. Grita mais um pouquinho, luta, batalha mais, em nome de Jesus, porque a vitória é certa. Não desanima, não olha para trás, busca a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é saber que em todas as coisas você é mais do que vencedor. Aleluia. Oh, meu Deus, em nome